Olá pessoal, bem-vindos ao Produto em Pauta. A gente está na nossa segunda temporada e esse é o último episódio e nele eu vou falar sobre o que eu aprendi sobre cultura de produto, visitando 6 cidades na Europa, 4 países e várias conversas que eu tive. Recentemente eu fiz um tour na Europa para lançar o meu último livro, né, o Transformação Digital e Cultura de Produto. Eu lancei a versão em inglês e em espanhol. E tive a oportunidade de ir para 6 cidades aí para falar sobre ele, né? Eu sou uma pessoa naturalmente introspectiva, né? Eu prefiro mais ouvir a falar, né? Eu gosto de preparar com calma aquilo que eu tenho para dizer. Então, quando eu decidi embarcar nessa turnê de palestras pela Europa, eu tinha ali 2 objetivos bem claros, né? Primeiro, lançar as versões em inglês e espanhol do meu mais recente livro Transformação Digital Cultura de Produto e validar ou invalidar a hipótese que eu tinha de que esses desafios de desenvolvimento e gestão de produtos que eu encontrei ao longo da minha carreira, esses desafios são universais, né? E aí quando eu embarquei nessa turnê, eu sabia que eu ia sair e muito, né, da minha zona de conforto, mas valeu muito a pena, realmente foi bem bacana. Foram 6 cidades: Opátia, na Croácia, Colônia, na Alemanha, Porto, em Portugal, e Valência, Barcelona e Madrid, na Espanha. Cada uma delas eu conversei com dezenas de profissionais de produto em meetups, conferências, enfim, conversas ali de corredor. E, obviamente, né, cada contexto tinha lá suas particularidades, mas a hipótese, né, que eu queria validar ou invalidar, ela, na verdade, ela ia sendo validada mesmo, se confirmando com força a cada interação que eu tinha, né? Os desafios de gestão e desenvolvimento de produto são muito semelhantes, são realmente bastante semelhantes, né? Muda a língua, né, o idioma, muda o segmento da empresa, nível de maturidade digital, né, da empresa, até da comunidade ali de produto de cada lugar, mas os dilemas centrais ali são os mesmos. Como é que a gente faz para gerar impacto real, né, com o nosso produto? Como é que a gente alinha a tecnologia com a estratégia? E como é que a gente ganha confiança para a gente, de fato, poder operar com autonomia, né? Durante os eventos, né, eu estava apresentando ali sobre a cultura de produto e os 4 princípios essenciais, né, da cultura de produto: entregas rápidas e frequentes, foco no problema, entrega de resultado e a mentalidade de ecossistema, né, aquela minha apresentação onde eu falo, dou os exemplos ali sobre né, cada um desses princípios. E aí uma coisa muito comum que aparecia, algumas dúvidas, né? Tinham 2 delas ali que eram as mais comuns, e eu trago aqui essas dúvidas, né? A primeira delas, assim, que vinha com muita frequência: eu entendo que a gente precisa entregar rápido, entregar frequente e passar vergonha, mas a minha empresa ela é B2B, né? E a gente não pode lançar algo inacabado, passar vergonha com a nossa base de clientes. O que eu faço, né? E essa é uma preocupação legítima, né? Afinal de contas, a gente leva anos para conquistar a confiança das nossas clientes e a gente pode lançar um produto meia boca, né? Afinal de contas, nossas clientes esperam e exigem o melhor de nós e dos nossos produtos. Para esse cenário, a recomendação que eu dou é começar pequeno, né? O exemplo que eu dou, inclusive, durante essa talk, é o exemplo do Gympass Wellness, né? Que ilustra isso super bem. Lá em 2019, quando a gente estava fazendo o piloto do Gympass Wellness, né? Que nada mais era do que uma landing page, né? Com um formulário, né? Perguntando nome, e-mail, enfim, a companhia, né, a empresa que a pessoa trabalha e dados de cartão de crédito, porque a gente estava testando se as pessoas estavam interessadas em comprar ali. O que a gente fez, né? A gente, na época, né, isso em 2019 ali para 2020, a gente tinha algo em torno de uns 2.000 clientes e a gente selecionou desses 2.000 clientes, 10 clientes, 5 no Brasil e 5 nos Estados Unidos. 10 clientes numa base de 2.000 é 0,5% da base, né? E esses 10 clientes que tinham algo em torno ali de uns 15.000 funcionários para a gente poder testar essa primeira versão do produto. Então, a gente escolheu passar vergonha, né, com apenas 0,5% da nossa base e não com a base inteira de clientes.
Ou seja, não se trata de lançar qualquer coisa para toda a base, mas sim de identificar um grupo ali, um punhado de clientes, né, 5 a 10 clientes, que são aqueles mais inovadores, que estão mais próximos, que topam experimentar junto com a gente. E com eles é que a gente vai aprendendo, com eles que a gente vai iterando, com eles que a gente vai validando, né? E o risco da gente não testar cedo é eventualmente a gente construir algo muito grande e errado. Então é importantíssimo a gente fazer esses testes, mesmo num cenário B2B, né? E aí outro que eu encontrei também muito comum, né? Outra pergunta muito comum é: entendo e concordo com os princípios da cultura de produto que você está trazendo, né? De ter um produto forte, mas eu não consigo mudar a cultura da minha empresa, simplesmente não dá, né? E essa, assim, é a pergunta mais difícil, né? Como é que se muda a cultura de uma empresa, né? E a minha resposta ela é bem direta, né? Assim, não existe, como já inclusive falei sobre isso outras vezes, já escrevi sobre isso, não tem como mudar a cultura por decreto, né? A cultura, ela se muda por resultado, né? Já falei sobre isso antes, mas vou reforçar o ponto aqui, né? As empresas, elas não se importam com MVP, com Discovery, com Fail Fast, com Tribus, Squads, enfim, com todo esse jargão que a gente usa, né, na nossa linguagem, nosso dia a dia de produto. A linguagem que a empresa realmente entende é a linguagem dos resultados, né? Essa é a linguagem que todo mundo na empresa inteira consegue entender, consegue falar. Por isso, né, a estratégia é entregar resultado, né, mostrar esse resultado e depois a gente conta como esse resultado foi atingido. Um exemplo, né, que eu costumo dar, né, já falei desse exemplo algumas vezes, mas cito aqui ele de novo, né, ele foi muito útil quando eu estava ali na Lopes, né, o famoso MVP do app do corretor da Lopes, né, e eu coloco esse MVP entre aspas porque quando eu cheguei lá na Lopes, esse MVP já estava em desenvolvimento há 7 meses, né? Esse é um exemplo, inclusive, que eu dou durante essa minha talk, né? Sendo que antes desses 7 meses, 5 meses de discovery, ou seja, 1 ano para fazer o MVP. O principal problema que a gente tinha para resolver era levar o lead, né? Que é a informação de uma cliente interessada num imóvel, uma possível cliente interessada num imóvel, na mão da corretora o mais rápido possível, né? Pois isso aumenta as chances desse lead virar, eventualmente, uma visita ao imóvel e futuramente a compra do imóvel. Aí surgiu a ideia de fazer um app com push notification, né? E aí quando a gente estava conversando sobre fazer esse app, a gente percebeu, né, que talvez a gente não precisasse ter feito um app. A gente percebeu que, poxa, uma notificação via WhatsApp ou SMS seria mais que suficiente. E foi o que a gente acabou fazendo. Em 10 dias, a gente botou essa notificação SMS funcionando para todas as corretoras. Então, de 1 ano fazendo MVP para 10 dias. Aqui a gente ganhou um exemplo. A gente usou isso várias vezes como um exemplo muito potente de entrega rápida de resultado, né, usando os princípios da cultura de produto. Tanto foi assim que nas próximas vezes que vinha alguém ali né, do comercial, do marketing, né, da própria diretoria ali, um pedido, não, implementa tal funcionalidade, a gente sempre perguntava, mas qual o problema que a gente quer resolver? Porque a gente precisa, né, entender melhor o problema para talvez encontrar uma solução mais rápida, né, de implementar mais rápida e mais barata de ser implementada, como é o exemplo do SMS, a gente usava inclusive, lembra do exemplo do SMS? Então isso ajudava a gente, né? E é bacana, né, porque essas perguntas elas mostram, né, que realmente os desafios de desenvolvimento e gestão de produtos são mesmo globais, né? Eu voltei para o Brasil com essa certeza de que quando o assunto é cultura de produto, ouvir com atenção e falar com intenção, né, ainda são as ferramentas mais poderosas que a gente tem, né? Então, com isso eu concluo aqui esse episódio e essa temporada, né, a temporada 2 aqui do Produto em Pauta, e já estou pensando aqui na temporada 3, em breve, mais novidades aí. Muito obrigado por acompanhar e fique ligado.